Fala galera, quem que fala aqui é o professor Edion com mais uma aula de geografia para vocês. Hoje com o tema África, nós vamos tratar sobre a África dentro de um contexto bem amplo, tá? E vocês não podem perder essa aulinha de hoje porque vai trazer para vocês conteúdos e informações bastante importantes. Olha só, hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre a África de acordo com alguns pontos estabelecidos aqui. Primeiro, vamos tratar sobre a localização, os aspectos naturais, como clima, relevo, hidrografia, vegetação, os principais desertos. Vamos falar um pouquinho também do processo de colonização e descolonização da África, o sistema do apartheid, que foi algo que repercutiu muito durante muitos anos, as diversidades regionais, a regionalização da África, os aspectos socioeconômicos e os conflitos internos. Ok? Então vamos lá. Pessoal, observando o tamanho e a localização da África, nós vamos ver que o continente africano ele possui uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Ele é considerado o terceiro maior continente do mundo e também ele ocupa cerca de 20,3% das terras emersas, certo? Outra coisa importante também que eu quero retratar com vocês é a análise do mapa que representa o quadro político. Ao observar o continente africano como um todo, nós vamos ver aí que há nesse continente uma média de 54 países, distribuído em regiões diferentes, onde vão apresentar climas diferentes, aspectos geográficos bastante diversos, do ponto de vista também cultural, étnico. Nós vamos fazer hoje uma viagem no continente africano e descobrir vários elementos e vários contextos importantes dentro desse continente. É importante lembrar também que, de acordo com sua localização, cerca de 80% da África ela se encontra numa região intertropical, ou seja, ela está localizada entre os trópicos, Cerca de sua maior parte de seu território continental ela está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Então nós vamos ver uma predominância de climas quentes, temperaturas elevadas. De acordo com o relevo africano, nós vamos ver que a estrutura geológica da África ela é muito antiga. Nós vamos ver aí um continente que apresenta baixas altitudes, nós vamos ter aí um relevo bastante desgastado ao longo do tempo, motivado aí por alguns fatores externos, como a própria chuva, o vento, a temperatura, o sol, E isso também nós vamos perceber diante desses fatores que a sua paisagem em si, do ponto de vista geomorfológico, ela apresenta-se como predominantemente planalto. Nós vamos ter também a presença aí também de planícies, nós vamos ter áreas que apresentam altitudes um pouco mais elevadas, mas geralmente as altitudes elas ficam em média de 350 metros, Então nós vamos ter aí altitudes médias, nós vamos ter ambientes na África que vão ter variações bastante significativas do ponto de vista da geomorfologia. Com relação à hidrografia, o continente africano, incrivelmente, é um continente muito rico. Nós vamos ter aí alguns rios importantes, como o rio Níger, o rio Congo, o rio Nile, o rio Zimbábue, o rio Orange, e também nós vamos ter dentro do seu contexto de localização, nós vamos ver que a África ela possui alguns pontos estratégicos, principalmente por estar próximo aí de dois continentes, tanto a Ásia como também a própria Europa. Por isso que os movimentos migratórios ocorrem constantemente nessas regiões, motivados pelos conflitos internos que ocorrem no continente africano, pelas próprias condições de vida que muitas pessoas vivem, então buscam lugares mais atrativos e tentam entrar nesses países como uma forma de mudança de sua própria estrutura social e econômica. Nós vamos ver também que a própria localização da África ela também favorece a um ambiente que tem um fluxo comercial muito grande, principalmente por estar localizado aí próximo ao Mar Mediterrâneo. Nós vamos ter aí o Mar Vermelho, onde nós vamos ter o Canal de Suez, que é um ponto de locomoção muito grande de passagens de navios que vêm aí tanto do continente americano como também vem da Europa, que vai em destino para a Ásia.
Então nós vamos ver que o continente africano ele é estratégico. E aí nós queremos também destacar aqui, quebrar alguns, vamos dizer assim, paradigmas, né? De que muitas vezes a África é um continente marcado por pobreza, que a África é um continente marcado por apenas predominantemente de etnia negra, e tudo isso não passa apenas de uma grande mentira, porque o continente africano ele vai ter uma diversidade de fatores que enriquece muito o continente, não é? Nós vamos ter aí, dentro desse contexto aí, uma ampliação desse estudo voltado aí à análise desses condicionantes naturais, principalmente do ponto de vista dos desertos, onde nós vamos ver dois desertos muito importantes na África, porque se encaixa perfeitamente aí nessa conjuntura desse país, desse continente, melhor dizendo, principalmente aí por ser um destaque, como o deserto do Saara, localizado ao norte do continente, e também nós vamos ter o deserto do Kalahari, localizado ao sul, e também o deserto da Namíbia, né, que é uma área aí costeira, onde nós vamos ter aí uma presença de grandes áreas de dunas, certo? Vale lembrar que o deserto do Saara ele é um fator totalmente natural, né? A própria natureza ela implicou nessa formação desse deserto devido aí a uma zona de repulsão aí, vamos dizer assim, de massas de ar úmidas para o continente, né? Elas, na verdade, essa área onde nós vamos ter a presença do deserto do Saara, existe uma grande pressão atmosférica que ela expele, vamos dizer assim, ela expulsa massas de ar úmidas que vêm do oceano e dificultando a penetração aí de massas carregadas de água. Então, nesse caso, nós vamos ter uma ampliação desses fatores aí influenciando diretamente na presença desses desertos. Outra coisa também que vocês precisam entender é que os desertos do Saara, os desertos na África, eles podem ser classificados de maneira diferente. Nós vamos ter os desertos arenosos e vamos ter também exemplos de desertos pedregosos, né? O que predomina muito na África são os desertos arenosos, como o deserto o próprio deserto do Saara, né? E também o do próprio Kalahari. E o Kalahari em si já apresenta algumas características um pouco pedregosas. Nós vamos ter uma área onde fica localizada aí o ponto mais elevado aí da África, que é o Monte Kilimanjaro, né? Que ele fica na fronteira com o Quênia aí, e possui uma altitude média de 5.895 metros de altitude, né? É um ponto aí importante que ele também representa uma área de um antigo vulcão, né? Com um topo coberto de neve. Hoje é um vulcão praticamente inativo, né? Nós vamos ter também a presença de oceanos que banham a África, como eu falei no início, e aí vale destacar a presença do Mar Mediterrâneo, a presença do Oceano Atlântico, do Oceano Índico, do Mar Vermelho, né? Que são elementos importantes aí dentro dessa estrutura geográfica do continente. Do ponto de vista climático, a África ela vai apresentar uma variação de climas. O que predomina, na verdade, são climas quentes, o clima tropical, né, porque ele está localizado dentro de uma zona intertropical, e aí nós vamos ter uma variação desses climas, como a presença de climas desérticos, semidesérticos, os climas semiáridos, equatoriais, tropicais, uma parte também de climas temperados. Por isso que a África ela vai apresentar áreas de climas quentes, como também áreas de climas mais amenos. E aí nós vamos ter também influência de algumas correntes, né, marítimas, como a corrente de Benguela, as correntes de Agulhas, que também influenciam diretamente aí nessas regiões, né? Olha só, observando o mapa dos tipos de clima da África, nós vamos ver uma variação muito significativa, principalmente aí porque o continente africano é um continente muito extenso, e aí ele vai abranger uma variação de climas, desde o clima equatorial, tropical, o tropical de altitude, o clima mediterrâneo, o clima semiárido e o árido ou desértico. Então, de acordo com o mapa, a gente pode perceber essa grande influência aí de fatores de fatores geográficos, melhor dizendo, que influenciam diretamente nessas condições climáticas e diversas que existem aí no continente africano. Já para a condição
da paisagem, nós também vamos perceber uma variação de elementos, né? Onde nós vamos ter florestas latifoliadas, a presença de savanas, que é o que predomina na sua maior conjuntura, as estepes, nós vamos ter também plantas dos tipos xerófilas, que são aquelas plantas que perdem suas folhas no período das secas. Nós vamos ter também aí os maquis, os garrigues, nós vamos ter aí uma variação também de vários estratos vegetativos. Quando nós temos um país, uma localização, um determinado ambiente onde apresenta uma variação climática, consequentemente ele também vai ter uma variação de vegetação. Então, do ponto de vista natural, o continente africano ele predomina. Do ponto de vista climático, nós vamos ter os climas tropicais ou intertropicais, que são denominados de climas quentes com temperaturas elevadas. Nós vamos ter um relevo predominantemente planáltico, vegetação nós vamos ter uma predominância também aí de savanas, mas também uma presença de outros tipos de vegetações, né? E também com relação à hidrografia nós vamos ter aí a presença de alguns rios importantes, como o rio Nilo, o rio Níger, o rio Orange, o rio Zimbábue e a própria presença dos oceanos que circulam tanto a parte norte como leste, sul e oeste do continente africano. Beleza? Então só para fazer um resumozinho aí sobre essa parte dos condicionantes naturais. Vamos partir agora para a área de localização, mas ao mesmo tempo fazendo uma relação com a colonização da África, né? Eu acho que todo mundo tem conhecimento que a colonização da África, ela teve início aí dentro de um ponto comercial que foi estabelecido dentro das rotas de navegações feitas pelos próprios colonizadores europeus, né? E os primeiros contatos com os africanos, eles se deu através das grandes navegações, embarcações que vinham da Europa com o intuito aí de chegar à Índia. Mas, ao mesmo tempo, a África estava dentro de um percurso que até então chamou muita atenção. E aí, o segundo contato que os europeus tiveram, praticamente, com esse continente, foi basicamente com o sentido da exploração. Aí nós vamos chegar nas colônias de exploração. O continente africano ele foi marcado muito pelas explorações, tanto do ponto de vista humano como também do ponto de vista natural. E aí nós podemos observar que essas colonizações ela trouxe consequências enormes, uma mudança das condições sociais, econômicas, as estruturas, as fronteiras arbitrárias que foram construídas, a diversidade de conflitos que foram originando ao longo desse tempo, tudo isso motivado pelo interesse do próprio colonizador, sem o mínimo respeitar as condições de vida que aquelas pessoas tinham naquele lugar. Então nós vamos ver que a colonização da África em si, ela parte desde o princípio, desde vamos dizer assim, um período marcante aí, que foi a partir do século, vamos dizer assim, 19, em si, aonde essa colonização ela se intensifica, mais ou menos em 1880. Vamos ver aí que a partir do finalzinho do século XIX, nós vamos ver que foi estabelecidos pontos comerciais em algumas localidades. Nós vamos ver aí, de acordo com o mapa, que alguns países como o Senegal, países como a Argélia, lugares como a própria Angola, países que foram sendo estabelecidos aí pontos comerciais como áreas estratégicas de influência do próprio colonizador. Observando o mapa, a gente vai ver aí que alguns lugares foram colonizados por espanhóis, portugueses, franceses, ingleses. Praticamente, o continente africano ele é um continente muito heterogêneo. A partir do momento que nós observamos uma variação de idiomas presentes que foram características herdadas pelo próprio colonizador. Essa colonização também ela se intensifica até os anos 1914, onde nós vamos ver aí uma ampliação dessa dominação. Vale lembrar também que em 1885 foi estabelecido o Tratado de Berlim, ou conhecidamente também como a Conferência de Berlim. Isso é muito importante lembrar. O que significou a Conferência de Berlim? Praticamente a Conferência de Berlim ela estabeleceu aí um direito aos colonizadores de repartirem o continente africano. Então nós vamos ver que dentro da longa história da África, uma das leis que repercutiram muito foi esse Tratado de Berlim, que foi a partir desse tratado que foram construídas fronteiras arbitrárias.
e, consequentemente a isso, surgindo vários conflitos dentro do território. Essas etapas das colonizações elas foram muito intensas. Basicamente foram etapas baseadas em um conjunto de interesses particulares do europeu em explorar cada vez mais tanto os recursos naturais que ali existiam, como também a própria escravização. Então, vale lembrar que a colonização da África ela trouxe consequências que até hoje perduram. O subdesenvolvimento da África ela é uma consequência do próprio passado. E outro aspecto que marca muito na África foi o apartheid, né? Aí nós já temos um período marcante aí, já no século XX, né, onde nós vamos ver aí que foi um sistema implantado, uma política implantada na África do Sul, dominada por uma minoria branca, aonde estabelecia algumas regras ou leis, como a proibição oficial ao casamento interracial, a obrigatoriedade de registro de caça de certidão do nascimento, a obrigatoriedade de brancos, negros e mestiços viverem em áreas separadas, a locomoção de negros estava condicionada a um porte de um passe, ou seja, um documento de identificação que autorizava ele ir e vir. E aí eu faço uma indicação de um filme que vai retratar bem essa história, que é Nelson Mandela, a luta pela liberdade. A partir desse documentário você vai entender um pouco como foi a relação da presença desse sistema de segregação racial. Então, o apartheid, de maneira bem resumida, ela foi uma política de segregação racial implantada na África do Sul por uma minoria branca, né? E o grande responsável pela luta contra o apartheid foi Nelson Mandela, uma figura principal do anti-apartheid, um ativista que lutou, mesmo preso, para o fim desse sistema no seu país. Nelson Mandela viveu praticamente quase 30 anos preso, motivados aí por algumas acusações, né, do próprio governo local, e Nelson Mandela teve boa parte de seu período preso, né? E mesmo preso ainda tinha muitos movimentos ativistas, porque a partir desse momento que a Nelson Mandela se encontrava preso, as pessoas começaram também a fazer muitos movimentos, motivados até mesmo pela sua própria esposa, que estava frente a esses movimentos aí de reivindicação. Passado esse período, né, que Nelson Mandela ficou preso aí, nós vamos ver que, ao ser livre, Nelson Mandela se candidata à presidência da República da África do Sul, e aí foi ganhado, através das pressões populares, o direito do voto livre, né? E Nelson Mandela ficou marcado também na África do Sul por se tornar o primeiro presidente negro na África do Sul, né, em 1994. Então nós vamos ver que Nelson Mandela foi uma figura marcante, até hoje muito adorada e respeitada na África do Sul, e também por muitos países que têm essa causa, né, da população negra aí como defesa dos seus direitos e igualdade. Então fica aí também um registro sobre a importância de Nelson Mandela, como também de Martin Luther King nos Estados Unidos, né? Então vamos ver que a importância dessas figuras se tornaram aí fundamentais na libertação aí desses regimes que até por muitos anos ficaram aí atribuindo condições de ilegalidade ao mesmo tempo de proibição e de segregação. Alguns dados importantes que eu quero também passar para vocês é relacionado à regionalização da África, né? A África, por se tratar de um continente muito grande, nós vamos ter uma regionalização também ampla, como a África Setentrional, a África Oriental, a África Ocidental, a África Central e a África Austral, né? Isso vocês vão observar bem direitinho analisando o mapa. Do ponto de vista histórico, cultural, étnico, melhor dizendo, nós vamos ter uma regionalização da África que elas dividem em duas partes. A África do Norte e a África subsaariana, né? A África do Norte, conhecidamente também como África Branca, né? Onde nós vamos ter essa configuração dessas áreas que se divergem muito devido às suas características. Algumas características interessantes da África Branca ou África Setentrional é que nós vamos ter uma população predominantemente de origem caucasoides, que são povos de origem árabe, que praticam a religião muçulmana, islâmica em si, né? Tanto no Oriente Médio como na África Branca, são habitantes que têm aí uma descendência muito presente, muito, vamos dizer assim, muito forte
de árabes, né? Onde nós vamos ver aí que é uma região que se diferencia muito por ter pessoas de pele de cor branca. Por isso que quebra um pouco aí essa questão de dizer que a África é apenas um país de povos negros, né? E aí nós vamos ter a presença da religião islâmica, certo? Aonde é uma religião praticada aí por maior parte da população. E um dos aspectos mais importantes economicamente falando é o petróleo, onde nós vamos ter a presença de alguns países que têm uma alta produção, como a Argélia, a Líbia, a Tunísia, o próprio Egito, a Mauritânia. E também nós vamos ver outra atividade importante que é crescente cada vez mais, que é o próprio turismo. Outra atividade que predomina também em grandes áreas aí em alguns países é a atividade de mineração e a própria agricultura. Aí entra uma questão importante, né? A África é um grande produtor de alimentos? Sim, só que esses alimentos são destinados ao mercado externo, por isso que a população local ainda convive com grandes problemas sociais. Apesar dessa grande riqueza produzida pela exploração e exportação do petróleo, a população ainda vive com um baixo padrão de vida. Isso devido às péssimas condições dessa distribuição dessa renda, né? A África subsaariana é a maior parte desse continente, onde nós vamos ver aí a maior parte da população negra, onde apresenta uma maior diversidade cultural, étnica, econômica. As condições de vida são muito precárias. Costumamos dizer que essa é a parte da África onde apresenta os piores indicadores sociais, a presença de estados falidos, de conflitos guerrilheiros, elevada dependência econômica, uma economia totalmente dependente das exportações de bens primários, onde nós encontramos maiores registros de taxa de mortalidade e como também de natalidade. Beleza, galera? Então é isso. Nós ficamos por aqui com esse conteúdo sobre a África, certo? Em breve teremos mais informações, mais vídeos novos aí para vocês, ok? Um abraço e ficamos por aqui. Valeu!